Fala pessoal, beleza? Boaz Araújo aqui na área. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do processo de preparação dessa Pacífica Yamaha, um pouquinho da preparação para o setup dela que a gente vai estar realizando nesse instrumento, tá? É um instrumento novo, zero. Ele ficou um tempo desde que foi adquirido, parado, e o dono dela tá de volta. Era questão de trabalho e tal. Ele acabou não utilizando ela e ela ficou parada. Então seria o primeiro setup. Vou pegar mais luva ali no estoque. Bom, é isso, galera. Vou mostrar para vocês um pouquinho do processo. O processo pode ser um pouco repetitivo, que em alguns vídeos, deixa eu dar uma melhorada aqui, por ser um processo comum, né, de fazer, de limpeza até a hora que a gente vai empapelar, processo básico aqui do setup. Enquanto isso, vamos bater um papo. Deixa eu colocar aqui embaixo, não sei onde vai ficar melhor. Acho que aqui ficou bom. Bom, vocês não precisam ver minha cara, que vocês já sabem como é. Vamos lá, vamos bater um papo sobre uma parada que eu comecei a reparar nos últimos meses, nos últimos tempos, que é... Bom, deixa eu embasar primeiro, deixa eu dar Deixa eu explicar mais ou menos o porquê desse pensamento, né? Eu acredito que... Não gostei daqui, vou deixar aqui mesmo. Aqui tá bom. Eu acredito que assim, que o comportamento, o comércio, o mercado, vou falar por mim, assim, por uma empresa pequena. A gente ainda é uma empresa pequena. A empresa pequena, igual o meu caso, tanto a forma de serviço, quanto o equipamento, quanto peças, formatos, a gente tem que acompanhar uma tendência, tá? Então, assim, o músico, ele, entre aspas, o músico, ele dita as regras do mercado. Isso é para o pequeno mercado, tá, gente? Não vamos confundir. O grande mercado, a empresa multinacional, existem outras maneiras no mercado, outras questões, que eles mudam o comportamento das pessoas. Automaticamente, a mudança de comportamento, o que acontece? Existe, lógico, uma influência, uma manipulação sobre o comportamento das pessoas. As pessoas mudando o comportamento de consumo, é natural que ele seja alterado também, tá? Então sofre-se essa mudança de comportamento. Eu vou falar aqui na nossa escala de pequena empresa, na nossa escala, como que funciona. Então não é a pequena empresa que ela vai ditar o mercado. Então, assim, não sou eu, com minha luthieria, que eu vou definir a tendência de que hoje as guitarras Stratos que tem no mercado, a grande maioria das guitarras que são vendidas, por exemplo, a Yamaha, essa Pacífica, a Tajima, há um tempo atrás as Stratos eram só single. Hoje a grande... Não a grande, o que a gente mais vê são as guitarras Stratos com humbucker e single. É uma tendência de mercado hoje. Outra coisa que invadiu o mercado é guitarra preta com ferragem dourada. A Seize tem um monte, várias marcas tem um monte. Essa questão desse braço, o braço da guitarra mais escuro. É uma tendência agora, que veio lá, acho que por causa da Suhr, que tem o modelo de madeira deles e tal. Então isso é uma regra, começa a se tornar uma regra de mercado. Então não é uma empresa pequena não sou eu que vou começar a fazer uma guitarra de uma certa cor e eu vou mudar o comportamento do mercado. Então o que a gente faz como empresa? Como empresa pequena, a gente se adapta ao mercado. Então a gente está sempre de olho no que o mercado está entregando. Então beleza, o porquê que a guitarra desse formato é a que está em alta, é o que todo mundo está querendo. Beleza, a gente vai atrás desse mercado, sistema de setup,
a parte de limpeza, de customização. Então todo o serviço ele é visualizado pelo mercado, a necessidade do mercado. Por exemplo, cordas de guitarra, as cordas da altura de corda. Tem épocas que os guitarristas preferem cordas mais altas. Tem época, que nem a gente tem hoje, que as cordas são o mais baixo possível. Então, o que a gente faz na luthieria? A gente se adapta ao mercado. Então, todo instrumento que vai fazer um setup, a gente pega, faz retífica, nivela traço, faz todo o trabalho de ajuste para que esse instrumento ele tenha a menor ação de cordas possível e conforto. Aí, com a pegada do músico, a gente vai subir na altura das cordas de acordo com o que cada um quer. Então, essa tendência a gente não muda. Não sou eu falando para todo mundo que é melhor um pouquinho de corda mais alta que vai mudar o mercado. E nem é o nosso objetivo fazer essa mudança no mercado. Então vamos lá, o que acontece? Entendendo sobre as métricas de consumo no mercado, sobre comportamento, eu chego numa situação em que eu tenho reparado muito ruim para os músicos. Eu vejo que a gente está tendo um problema muito grande em relação à cultura, em relação a conhecimento, em relação até à formação de muitos músicos. E aonde eu percebo isso? Há uns anos atrás, você entrava no mercado e você via lá Gibson, Fender, e você via as réplicas. As réplicas eram réplicas importadas chinesas, certo? A gente tinha muita réplica chinesa, ruim, mal feita, enfim. Hoje, quando eu abro um marketplace da vida, o número, cara, a quantidade de réplicas chinesa, réplicas feitas no Brasil, feito por luthiers no Brasil, usado, novas, então, cara, o mercado tá infestado. O tanto de instrumento que eu já vim para oficina, para ajuste, para setup, de réplicas, instrumentos falsificados, feito. A gente tem essa mania de falar réplica porque é mais bonito, tá? Mas a grande real é falsificação. E a grande real que falsificação é crime, ok? Isso aí são fatos. Então, se a falsificação é crime, se você falsifica, você é um criminoso, ponto final. Em pequena ou maior escala, isso aí eu não estou aqui para discutir. Se é certo ou errado, eu não estou aqui para discutir. Se custa muito caro, por isso que as pessoas fazem regras, eu não estou aqui para discutir, tá? A gente segue o que tem que ser seguido. E qual que é a preocupação nisso? Se a gente tem esse número crescente de réplica, de, entre aspas, profissionais, porque eu não reconheço um luthier que faz réplica como um parceiro da luthieria, como um parceiro de trabalho, não me coloco na mesma balança de alguém que faz esse tipo de trabalho. Posso estar errado ou não, mas eu jamais gostaria de ser medido com a mesma medida que um tipo de, entre aspas, profissional desse é medido, tá? Então eu não me coloco nesse balaio, tá? Com esse tipo de gente, prefiro não ter contato. E nem ser comparado, nem enfim, nem nada. Nem considero como profissional. Então vamos lá, o que acontece? Se tem alguém fazendo, é porque tem demanda, certo? Então é assim que acontece. Se tem alguém fazendo réplica, é porque tem demanda precisando de réplica. Se tem demanda precisando de réplica, é porque o músico perdeu um pouco do senso. Eu acredito que aí o músico que compra uma réplica, ele tem vários problemas. Mas assim, ele perdeu o senso de certo e de errado, ele perdeu um senso de ridículo, porque todo mundo dá risada do cara que tem uma réplica. Então aí ele vai usar a desculpa de governo que tá ruim, que eu gostaria de ter, mas não tem como ter original, eu compro a réplica. Então ele consegue viver com essa mentira. Ele pode não estar batalhando o suficiente para ter a marca original, porque não faz sentido, tá? Vocês podem falar o que quiser a respeito de réplica, a respeito desse tipo de material. Mas se você usa uma réplica, você está desejando ter a marca original. Então não adianta você falar mal das marcas. Ah, não, mas é melhor do que muita Fender, tá? Mas o seu sonho é ter uma Fender, porque senão você teria uma Strato sem logo nenhum e com a qualidade melhor. Então você está mentindo para você mesmo. Ó, legalzinha a guitarra, hein, gente? Tirei o escudo só para ver a blindagem, ela já vem blindada. Tem uma blindagemzinha aqui já no box.
Só pra gente ver aqui certinho. SSL1, perfeito, sem mordanca. Bem legal, impecável. Nada para se fazer numa elétrica dessa guitarra. E nem pensar em blindagem nela, tá? Voltando ao raciocínio das réplicas. Então, se tá tendo mercado, é porque em algum momento o músico começou a se perder nisso. Em achar que ele precisa ter aquilo e o porquê ele precisa ter aquilo. Felizmente ou infelizmente, eu sou de uma geração que a gente viveu um pouco antes sem internet e a gente viveu a internet. Então eu consegui ver como o mundo funcionava sem a internet, muito bem por sinal, e como funciona hoje com a internet. Então um alerta que eu deixo para você é o seguinte: cara, se você quer comprar uma réplica, se você vai comprar uma réplica, o problema é seu. O caráter é seu e quem vai passar vergonha é você. Mas se pergunte antes o porquê você quer essa réplica. Qual é o motivo? Não, porque meu sonho era ter uma Fender. Tá, você tem uma réplica, você não tem uma Fender. Ah, meu sonho é ter a guitarra Signature do guitarrista tal. Cara, você é um otário. Você está mentindo para você mesmo. Você continua sem ter realizado o seu sonho. Porque você não realizou. Você não tem aquilo que você acha que você tem. Porque você está comprando um negócio que não é aquilo. Então, comece a analisar um pouco por que você quer isso, por que você quer fazer, o que te leva a acreditar que pode ser uma boa opção ter uma réplica, ter um instrumento desse na sua casa. Cara, uma questão que é quase indiscutível, no meu ponto de vista, é que você está fazendo isso para os outros. Tá? Você pode até mentir para você mesmo, querendo dizer que não, porque é um sonho, que não é para agradar ou não é para impressionar ninguém, porque você sempre quis ter. Você pode sim contar essa mentira para todo mundo. Natural, você pode, tudo bem, conte, seja feliz contando essa mentira, só que você sabe que é uma mentira, porque se você não precisa impressionar ninguém, qual que é o fato de você ter uma réplica e não ter um instrumento com uma marca qualquer ou até sem a marca? Qual é o motivo de você chegar numa luthieria, por exemplo, e falar, cara, eu quero uma guitarra, eu gosto das Fender no padrão dela, tal, mas eu quero uma guitarra assim, assim, assim. Pode ser a mesma configuração, tal, sem o nome lá no headstock. Por que você não faz isso? Você não faz isso porque você quer agradar os outros, você quer mentir e você quer que as pessoas te aceitem de uma forma, você quer ser visto num palco uma coisa que você não tem competência, você não tem capacidade para ter ainda, você não gerou renda o suficiente, ainda você não conseguiu estar lá aonde você acha que você está, e você está fazendo isso simplesmente para impressionar alguém que talvez nem se importe por isso. E acredite, você vira piada, porque nos bastidores é piada, todo mundo está rindo da sua cara enquanto você está achando que você está conseguindo enganar alguém por causa daquilo. E isso não diz respeito à qualidade do instrumento, não tem a ver com nada disso. Tem a ver simplesmente por você estar usando uma marca algo que não existe, que não é real. E você está mentindo para você mesmo. Então é isso, galera. O vídeo de hoje acho que foi só esse bate-papo. Essa pequena reflexão aí sobre essa questão. Eu acredito que o aumento das réplicas no mercado é por causa do comportamento das pessoas no âmbito geral e que agora está afetando a área musical. A gente tem menos músicos no mundo, né, do que, entre aspas, pessoas normais, né? Então pode ser que isso demorou um tempo maior, sendo que tudo que é réplica, tudo que é falsificado já está no mercado há muito tempo. Então eu acredito que isso já estava na indústria, né? Então há muito tempo você tem várias coisas falsificadas, tênis, roupa, tudo falsificado, relógio. Sempre existe esse mercado da falsificação, que ele vai atrás das pessoas que querem provar algo que ele não é, para alguém que não se importa. Então sempre existiu esse mercado. E a música não é diferente, ela continua sendo mercado, só que é um mercado menor. Então pode ser por isso que demorou para chegar até a gente, só que agora está bem descarado. Então você vê empresas falando mesmo, fazemos réplicas, e sem nenhum pudor. E muitas das vezes, se eu tenho um outro assunto que eu prefiro não entrar nisso,
Mas é isso, é só um alerta para você e um aviso para você. Você sabe disso e você tem uma réplica, você não tem um instrumento. Então as pessoas podem achar que você tem X instrumento, mas você mesmo sabe que aquilo não é verdade. Então, até que ponto vale a pena você colocar tudo em xeque, aquilo que você faz, você coloca a sua credibilidade em xeque, porque ninguém vai acreditar no cara que faz isso, e simplesmente para ou subir no palco, ou sei lá, ou tocar em algum lugar, ou os amigos em volta falarem, puta mano, que foda esse instrumento, ele é muito legal. E às vezes para vender uma imagem você só mostra que você está tentando vender uma imagem do que você não é, e isso com o tempo ele vai quebrar todos os seus argumentos em qualquer tipo de negociação. Então, até se você tem um sonho de ser músico, de tocar, de ter banda, de crescer, não vá por esse caminho. Porque eu não compraria um produto de um cara que usa uma réplica me falando que esse produto é bom. Para mim, ele não tem moral nenhuma para fazer alguma indicação. Então, cada um pensa de uma forma. Beleza? Eu vou seguir aqui com essa Pacífica aqui. Vou dar uma conferida nos traços, vou montar. E eu volto depois, na hora que eu estiver montando ela, pra gente bater mais um papo. E vou tentar usar esse formato de vídeo agora. No lugar de eu ficar fazendo os time-lapses, ficar fazendo essas outras edições, a gente bate um papo aí enquanto vai rolando o serviço. Beleza? Galera, valeu demais. Segue, compartilha, curte aí. Valeu demais.